Bom dia, os amigos e amigas. Mais um dia aí. Mais um dia de trabalho. A gente vai produzir conteúdo aí para divulgar nossas plataformas. Canal do YouTube, Kawaii. Então, para você que nos segue aí no Kawaii, 5 minutos de gravação será publicado no Kawaii. O restante será publicado em nosso canal. Então as gravações geralmente são de 18 a 20 minutos, em média. Então, 5 minutos de nossos comentários vai ser gravado no Kawaii e o restante no canal. Então siga lá nós no nosso canal, Souza Domingues. Faz uma busca aí e se inscreva em nosso canal, pessoal, né? Nós temos muito poucos inscritos. Então, irmão, a gente vai comentar hoje sobre esse trabalho nosso, irmão. Ele vai mudar tudo. Ele muda o destino da humanidade. Ele tá sendo difícil implantar, irmão, porque ele é um trabalho que veio para fazer toda a diferença. Como eu sempre falo, ele veio para quebrar as tradições, né? Então, é um trabalho difícil por isso. Porque ele é para mudar tudo. E olha que a gente tem lutado, a gente não tem conseguido porque as tradições resistem, né? E a nossa formação disciplinar, que são 3 leis, não é uma só, é 3 leis. Essas 3 leis, 2 já operam, que é a lei corruptível dos políticos e corruptível de Moisés. Essas 2 leis já operam, né? E são tradição essas 2 leis desde muitos anos. Então, essas mudanças realmente ela vem da lei incorruptível de Cristo. Só que é mudança radical, irmão, né? E por isso a dificuldade, né? Mesmo a gente apresentando 2 leis que já operam, que já é tradição, a diferença dessas leis é que elas vão mudar, elas vão ficar favorável ao reino incorruptível de Cristo, a lei incorruptível de Cristo. Atualmente, elas operam ao contrário. Por quê? Porque se trata de leis corruptíveis, irmão, né? Terrena. A lei incorruptível de Cristo, ela não é terrena. Então, naturalmente, a operação dessas leis contraria a lei incorruptível de Cristo, né? Porque ela não é terrena. Então, a grande barreira se encontra justamente aí. Se nós fosse apresentar somente a lei corruptível dos políticos e lei corruptível de Moisés, era muito fácil nós implantar esse projeto. Muito fácil mesmo, porque essas leis já operam, né? Mas aí quando a gente fala da lei incorruptível de Cristo, porque o mundo, irmão, tá cheio de maldade. As pessoas estão tradicionalmente acostumadas a odiar uns aos outros, a fazer mal para as pessoas. Então, essas regras, negócio de amar a Deus e amar o seu próximo, não tá muito introduzido no cardápio do povo brasileiro e do povo da terra, não. São coisas novas. Que abala, né? Coisas novas que abala. Que vai contra as tradições. Então aí se encontra a resistência. Então, mas só que é necessário para poder ser tudo restaurado, irmão, né?
Esse trabalho ele veio para restaurar a terra. E sem a lei incorruptível de Cristo, praticamente é impossível a terra ser restaurada. Praticamente impossível. Porque essas leis que operam, elas que deixaram a terra nessa situação, né? Porque se trata de leis corruptíveis. E que o forte é a corrupção. Então, essa lei incorruptível de Cristo, ela é rejeitada, não aceitada, porque ela não é terrena, mas é a única saída para que a humanidade possa ser restaurada, a terra, né? Possa ser restaurada. Então, é a coisa que a gente tem que bater na tecla para estabelecer de qualquer forma. E aí haja toda a diferença, né? Como que vai ficar essas leis, né? Pois bem, a lei incorruptível de Cristo, ela opera do menor para o maior, ela não dá ordem, obedece ou não. Então praticamente ela não vai aparecer. Ela não vai aparecer tanto porque ela não vai dar ordem, né? Na aparência. Mas o regimento das leis corruptível vai ficar refém dessa lei. Porque ela de forma inteligente, ela vai obedecer ordem ou não. Então essa vai ser a função de quem obedece essa lei. E que muda tudo. Muda tudo, porque hoje, irmão, as pessoas estão acostumadas às superiores da ordem e a pessoa obedecer. Está programado dessa maneira. Os que regem as leis da ordem e os regidos obedecem. Então está programado dessa maneira. Com essas mudanças, muda tudo. Com essas mudanças muda tudo. Que mudança? A regra de obedecer a lei incorruptível de Cristo e de obedecer ou não a ordem que recebe. Então muda tudo a partir daí. Aí está a pequena diferença que faz toda a diferença. É uma diferença pequena, mas que ela faz toda a diferença. Porque muda tudo, né? Ou seja, as pessoas vão se desprogramar. E aí que está a grande dificuldade de nós implantar essa base para obedecer outra lei. Não a lei corruptível dos políticos e corruptível de Moisés. E aí muda toda a configuração da forma de comando. Muda tudo. É uma mudança que não vai ser feita na aparência, somente de forma secreta, e que vai fazer toda a diferença. Então, a nossa grande barreira, nosso grande obstáculo se encontra aí. Se encontra aí, porque toda a terra, irmão, as pessoas estão programadas aos que regem a lei da ordem e as pessoas obedecer. Toda a terra, todos os países operam dessa maneira. Então, de repente, chega um regime novo em que a pessoa poderá não obedecer aquela ordem. Só que é o seguinte, essa a novidade, irmão, ela vai fazer toda a diferença nos regimes, na mudança de regime, para beneficiar as pessoas. Para beneficiar as pessoas. Porque aí, naturalmente,
fornece mais direito para as pessoas. Fornece mais direito. Porque veja bem, antes você era obrigado a obedecer a ordem dos regentes das leis, daqueles que deram a ordem para você. Você é obrigado a obedecer. Agora não. Agora existe um grupo de pessoas que não é obrigado a obedecer essas ordens. Porque eles estão vinculados a outra lei e que a pessoa obedece a ordem ou não. E aí quebra o poder dos regimes, irmão, né? Quebra o poder dos regimes comunistas. Quebra o poder dos regimes comunistas. E em toda a terra, irmão, opera esse regime. Opera. Você pode ver que o país mais democrático do mundo é os Estados Unidos. E lá opera um comando só. Ou seja, é um país comunista também. Imagine esses outros países autoritários aí, hein? Imagine. Se esse modelo de comando foi produzido lá nos Estados Unidos, vai fazer toda a diferença em termos de melhoria para o povo. Porque vai democratizar muito mais o país. Só que o regime dos países, como em outros países, nos Estados Unidos também é autoritário. Então vai refletir direto na forma de comando de todos os poderes. Mas em termos de melhoria para o povo, não vai nem se comentar, porque é muito grande essa melhoria para o povo. Então, é uma coisa pro bem do povo. Mas aqueles que estão acostumados com o regime comunista começaram a se dar bem, prosperar, porque tem muitos aí que se dá bem, que prospera em função do regime comunista, irmão. Muitos prosperam dessa maneira. Aliás, por que não dizer todos? Estão tradicionalmente acostumados com esse regime. E aí um novo regime, mesmo sendo democrático, mais livre, vai ser mal visto. Porque de uma maneira ou de outra vai interferir na autoridade e na forma administrativa dessas pessoas bem-sucedidas. Então, essas novidades, de uma maneira ou de outra, apesar de ser bom para a humanidade, não vai ser bom para as pessoas que conseguiram edificar negócio e crescer em função do regime comunista que opera. Então isso aí é o que acontece. Quando esse projeto for instalado numa cidade, por exemplo aqui, todos os negócios têm que mudar a maneira de administração, a maneira administrativa. Por quê? Porque ele tem que adequar o seu negócio à forma de comando conjugado com duas ordens, do maior para o menor e do menor para o maior. Porque esse é o regime que vai operar, dando direito aos inferiores, irmão. Dando direito aos inferiores. Isso aí é incômodo aos superiores, principalmente aqueles que são arrogantes. Principalmente os arrogantes. Ele não vai querer compartilhar o direito que ele tem, porque nessa forma de comando aí, única, operando do maior para o menor, todos os direitos é dado para superiores. E todos aqueles que estão ligados aos superiores. E todos os deveres àqueles que estão mais distantes do comando.
É dessa maneira que opera. E aí se constata a implantação de um regime comunista. Com essa mudança, os inferiores passam a ter direito também, porque passa a operar um comando conjugado, com duas ordens divergentes, e com duas leis, e com duas moedas também. Então essa democratização, ela é em todos os sentidos, irmão. No sentido regimental e no sentido financeiro. Então isso aí é coisas grandes, irmão, para a humanidade, e que reflete nos poderes da Terra inteira, do planeta inteiro, irmão. Então essa mudança, ela vai refletir no mundo inteiro. Por isso que nós queremos a menos colocar, implantar esse modelo aqui nessa cidade. Porque esse simples modelo de comando, ele vai refletir em toda a Terra. Por quê? Porque não existe outra forma de comando semelhante. Nem mesmo nos Estados Unidos, que é o país mais democrático do mundo. Não existe. E aí vai refletir em termos de melhoria a todos, principalmente o que foi implantado aqui. Mas a arrogância daqueles que mandam, eles não querem compartilhar essa forma de comando com os inferiores, que vão ter direito também, igualmente os superiores, direito de prosperar, direito de ser feliz, porque hoje, irmão, a pobreza de um país, ela é criada através da formação de pirâmide financeira. É o consórcio do crime que eu falei. Um grupinho controla todo mundo, um grupinho na cidade tem todos os direitos e os controlados todos os deveres. Você pode ver que ali no comércio, na rodoviária, estão querendo me tirar dali. Um grupinho ali que cresceu, que são fazendeiros, quer me tirar dali. Então, por quê? Porque eles têm todos os direitos. E aí o fato de eu não obedecer às ordens dele é incomodar eles. E por isso querem me tirar. Que está provocando aí, digamos assim, um mal-estar a todos os seus subordinados. Que na verdade obedecem ordem pervertida. Então, irmão, essas mudanças, elas, a princípio, elas podem ser mal vistas, mas é uma coisa muito boa para a humanidade, irmão, para a raça humana de um modo geral. Porque vai ampliar os direitos, principalmente aos inferiores. Lembrando que esse direito que a gente está falando, que vai ser dado para as pessoas, é somente para quem estiver ligado a esse novo controle inferior. É somente, né? Não é para aqueles que não estão ligados, não vai ter esse direito, não. Ah, mas eu sou inferior, eu sou pobre. Se você não estiver ligado a esse comando inferior, você não vai ter direito, porque esse direito é garantido pela lei de Deus, irmão. E somente quem estiver vinculado a essa lei vai se beneficiar desses direitos. Lembrando que no princípio, quando esse projeto se instalar, poderá haver uma confusão, ou seja, muitos vão querer direito simplesmente pelo fato dele ser pobre. Eu tenho direito. Mas não, esses direitos é para as pessoas inferiores que estejam ligados a esse projeto, irmão. Então é necessário a gente esclarecer isso, até para que evite que os superiores se confundam achando que esse direito é para todos. Não é para todos, é somente para aqueles que tiverem ligado vínculo com essa estrutura, né? Sobretudo na formação da base. Porque a formação da base é 3 leis, irmão, 12 em cada lei. Então o direito vai ser só para essas pessoas, ligado à base. Todos que formar, que estiver vinculado a essa base, essas leis, vão ter os direitos. O mesmo direito dos superiores.
E é mais que isso, garantido por lei. Garantido por lei incorruptível, irmão. É um direito muito mais amplo. Então eu quero, na próxima gravação, talvez no outro gravação que eu fazer, eu vou entrar em detalhe a diferença desses direitos que vai ser dado para esses inferiores para os superiores que atualmente tem, que a gente diz que ser o consórcio do crime, né? Que é as autoridades e as pessoas bem-sucedidas da cidade. Então a gente vai ver o direito que muda, porque o direito aos inferiores, eles serão muito mais amplos. Porque traz a legalização de 3 leis. Então a gente vai comentar sobre isso, né? Se a gente não encontrar outro assunto, né? E o direito dado aos superiores, ele vem somente de uma lei. E lei corruptível. Então esse direito que será dado para os inferiores, eles serão muito mais legalizados, muito mais amplo. E muito mais consolidado do que esse direito dado para os superiores, garantido por uma única lei, né, que é a lei corruptível dos políticos de Moisés. Porque os inferiores, eles vão ter direito legítimo, irmão. Também. Inclusive direito perecível, legítimo, terreno. E esses superiores que atualmente aí são regidos pelas leis dos políticos de Moisés, o direito deles são um direito adulterado. Então aí mostra a diferença, né, irmão? Então, irmão, a gente vai encerrar por aqui. É um assunto importantíssimo que a gente comentou aí. E que Deus possa abençoar todo mundo. Dá um bom dia a todos aí, em nome de Jesus.